Seja-me permitida, Senhora Presidente, uma muito breve palavra prévia neste meu primeiro momento institucional para exprimir publicamente a condenação e a solidariedade que já transmiti a Sua Majestade, a Rainha Isabel II, por mais 2 cobardes atentados contra pessoas indefesas em Londres. Nesta Assembleia Legislativa, Casa da Democracia, impõe-se essa palavra em homenagem ao valor supremo da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos inalienáveis. Senhora Presidenta, senhores deputados, assinalamos hoje, com imenso júbilo, o Dia da Região Autónoma dos Açores. É um dia de festa para todos os portugueses e muito em especial para os açorianos, quer para os que vivem e residem nas 9 ilhas deste fascinante arquipélago, quer para os que se fixaram noutros lugares, integrando a diáspora presente nas 7 partidas do mundo. Para eles, para todos eles, vai o meu abraço fraternal, efusivo e reconhecido, neste momento em que se cruza a sua idiosincrasia política com a imorredoira tradição do Divino Espírito Santo. Celebramos este dia no local próprio, o Parlamento da Região Autónoma dos Açores. É, pois, digno, justo, necessário e salutar que dirija uma saudação muito calorosa à Vossa Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, e também aos senhores deputados desta Assembleia, legítimos representantes do povo açoriano. Tal como consagrada na Lei Fundamental da República, a autonomia das regiões insulares reveste-se de uma natureza política, materializada nomeadamente no exercício de poderes legislativos próprios, a expressão plena da autonomia regional. A prova mais concludente da sua maturidade democrática encontra-se desde logo aqui, na diversidade e no pluralismo desta Assembleia. O respeito pela diversidade que levou à consagração pelos constituintes de 1976 da autonomia dos Açores e da Madeira é também ele plasmado no respeito pela multiplicidade de forças políticas representadas neste Parlamento, na defesa do debate de ideias e do livre confronto de opiniões, na salvaguarda da estabilidade governativa, mas também dos direitos da oposição e da abertura às regras da alternância democrática, que têm pautado desde há mais de 4 décadas a vida política desta região autónoma. Devemos, nesta ocasião, saudar os fundadores do sistema autonómico, aqueles que contribuíram de modo decisivo para que esta essencial fórmula de autogoverno se pudesse articular harmoniosamente com o princípio constitucional da unidade do Estado, atento à sua integridade territorial, mas sobretudo à sua afirmação política, económica, social e cultural indissociável da riqueza que nasce da diversidade que acolhe e respeita. A defesa da verdadeira autonomia representa uma aspiração tão legítima e premente quanto antiga. Surgiu muito antes do 25 de abril de 1974, designadamente em contraponto ao centralismo autoritário e monocrático que marcara o regime anterior.
Não me admira, por conseguinte, que a Revolução de Abril tenha inscrito entre as suas promessas e grandes esperanças a satisfação dos antigos anseios das populações insulares a uma autonomia capaz de promover, numa relação de muito maior proximidade, o desenvolvimento e o bem-estar, mas também a justiça social e a liberdade política. Coube aos constituintes de 75, 76, entre os quais tive a honra de me incluir, encetar um caminho para a solução mais adequada de convivência de dois princípios que só aparentemente são conflituantes: a unidade do Estado e a autonomia dos Açores e da Madeira. Na verdade, só uma visão limitada e redutora, felizmente ultrapassada, poderá encontrar contradição insanável entre esses princípios. Existem e sempre existirão pontos de tensão, como é próprio e saudável num regime democrático, onde impera a liberdade de opinião e o pluralismo das ideias e das concepções do mundo e da vida. É tempo, é mais do que tempo de todos compreendermos que as diversas perspectivas sobre o alcance dos princípios estruturantes da República não só são naturais, como são desejáveis, no quadro de uma democracia consolidada e amadurecida, que rejeita o unanimismo de pontos de vista e promove o diálogo franco, elevado e leal entre os poderes políticos, procurando até que esse espírito de debate se alargue e envolva a sociedade civil como um todo, mobilizando para esse efeito a participação ativa dos cidadãos e suscitando o papel criativo dos parceiros económicos, sociais e culturais. Neste contexto, seria cómodo, mas enganador, simular que não existem pontos de atrito entre concepções distintas sobre a autonomia regional e os seus desígnios. Uma democracia esclarecida e participada não se compadece com ilusões deste género ou com falsas representações da realidade. Assim, o que importa ter em conta é, como disse, que o princípio da unidade do Estado, por um lado, e o princípio da autonomia dos Açores e da Madeira, por outro, não são sistemática, lógica ou praticamente necessariamente antagónicos. A sua compatibilização, no essencial, decorreu e fluiu naturalmente da Constituição da República Portuguesa. Por outras palavras, essa harmonia nasceu da nossa lei fundamental e da arquitetura política e institucional desenhada em 76 e aprofundada em subsequentes revisões constitucionais. Entre elas, permito-me destacar a revisão constitucional de 1997, que, como sabem, acompanhei muito de perto e de que me orgulho, nomeadamente porque representou um avanço histórico muito significativo e importante para as autonomias regionais. Tratou-se, para mais, de um avanço feito no tempo certo, sem mais delongas, uma vez que a autonomia já dera mais do que provas inquestionáveis das suas virtualidades. É olhar para o que eram os Açores em meados dos anos 70 e o que são hoje, e reconhecer com alegria e gratidão que o alcançado só o foi porque houve autonomia e que, com um Estado incapaz de entender e de dar eco às legítimas aspirações dos açorianos, tal seria impossível. Senhora Presidente, senhores deputados, neste dia tão especial em que os Açores comemoram a sua autonomia, importa dizer, sem equívocos ou eufemismos, que enquanto assistimos em vários lugares da Europa e do mundo a graves riscos de fragmentação e desintegração de comunidades políticas que até aí julgávamos serem sólidas e estáveis,
Portugal se apresenta como um país pacífico, o terceiro na última ordenação mundial, saudavelmente coeso, unido na partilha do mesmo sentido de desígnio comum. Esse desígnio traduz-se num sentimento agregador que tanto se encontra num riquíssimo arquipélago situado no meio do Atlântico, cheio de alma e de capacidade de afirmação, como no coração de um português imigrado na América do Norte, na Europa continental ou em qualquer país da lusofonia. É Portugal que nos une, porque todos, sem exceção, somos e queremos ser portugueses. Mas um Portugal que só é como é, porque não nega nem exclui, em especial, o papel específico e singular de açorianos e madeirenses. E, quanto aos primeiros, reconhece, admira e enriquece com a açorianidade, marcada por raízes fundas nas suas terras e horizontes largos no além. Ora, celebrá-la, como fazemos neste dia, é no fundo comemorar aquilo que o poeta Teixeira de Pascoais chamou a arte de ser português. Nos Açores, esta arte de ser português consiste em saber ser corsário das ilhas, nas palavras de Nemésio. Corsário das ilhas que conhece as 9 parcelas deste arquipélago, tão diferentes entre si, mas tão irmanadas também na sua deslumbrante beleza. Ouso mesmo dizer que nenhum outro lugar como os Açores ilustra aquilo que venho afirmando. Ou seja, que só na aparência, numa aparência ilusória e desfasada da realidade, se pode pensar que entre unidade e autonomia existe qualquer contradição ou conflito. Se há algo de que os açorianos, todos os açorianos se orgulham, é da singularidade de cada uma das 9 ilhas que compõem este arquipélago. Em todas as ocasiões e lugares, os açorianos afirmam a quem os ouve que cada ilha tem as suas características próprias e que tais características peculiares se não confundem com as das outras ilhas. Por isso, a mentalidade, a cultura comunitária, as tradições ancestrais, os sabores e as paisagens de cada ilha não se repetem. Serão semelhantes em alguns aspectos, mas têm marcas distintivas que singularizam o Corvo das Flores, São Miguel da Terceira ou de São Jorge, o Pico da Graciosa ou Santa Maria relativamente ao Faial, onde hoje nos encontramos em boa hora para celebrar este dia. Há, assim, uma identidade específica, gerada pela natureza, mas sedimentada ao longo dos séculos pela ação das mulheres e homens excepcionais, que não hesitaram em fixar-se nos lugares mais remotos, vencendo as adversidades das terras. Pois bem, apesar destes particularismos, da afirmação da identidade de cada ilha ou grupo de ilhas, entre todas elas acaba por existir um denominador comum, um sulco de união, a açorianidade. Diversas e singulares, e aí reside uma das razões maiores do seu mistério e encanto, nenhuma das ilhas deste arquipélago procurou furtar-se a esse tronco comum, bem visível em quem vive em diáspora. Forjado pela partilha do mesmo destino, que as colocou aqui entre 2 continentes, no meio do imenso oceano. Todas pertencem e se reclamam dos Açores, sem que cada qual deixe de ser o que é e como é, única, ímpar, orgulhosa da sua identidade. Esse pertencer e reclamar-se de um destino comum, concordem ou não alguns com esta visão, constitui a açorianidade. Com a nostalgia indefinida do ausente de que falava Marcelino Mesquita, com a sensação de um ser finito que se reconhece limitado,
Um ser inteiro, mas incompleto, como definia José Medeiros Ferreira a condição de ilhéu. O ilhéu, acrescentava, para quem a maior parte do mundo está fora. Ele sabe que há outros mundos. Acrescento eu, ele sabe como ninguém que quando está dentro se encontra fora e quando está fora se encontra dentro. Vivência única que atravessa e torna insubstituíveis as páginas de Antero, de Nemésio, de Natália, de Teófilo, de Roberto Mesquita, de Armando Cortes Rodrigues, de Onésimo, de Pedro da Silveira, de João de Melo e de tantos mais, do melhor das letras e da vida à dimensão universal. Senhora Presidente, senhores deputados, conheço os Açores há muitas décadas e de cada vez que os percorro, como nesta, para mim, inesquecível visita, mais venero a terra e as gentes. Conheço, aliás, todas as ilhas dos Açores e por cada passo que nelas e entre elas dou, mais me seduz a sua variedade e complementaridade. Conheço de perto este povo notável, nos seus anseios e nas suas realizações, nas suas aspirações mais profundas, habituado a resistir a tudo, sabendo há séculos que tantas vezes o fez ou faz sozinho, porque os demais estavam longe, da vista e, infelizmente, aqui e ali do coração. Saúdo os açorianos neste dia que é o seu, que é o nosso, e saúdo a forma exemplar como os deputados desta Assembleia têm representado os eleitores do arquipélago. Tal como saúdo a sua projeção governativa recentemente sufragada com mandato renovado e as combativas opções opositoras, através de um empenhamento constante que transcende divisões partidárias ou querelas de ocasião, as forças políticas dos Açores, ora estando em maioria no Executivo, ora encontrando-se na oposição, comungam do mesmo espírito e têm um genuíno interesse pelo destino desta terra e das suas gentes. Haverá, por certo, projetos diversos e ideias muito diferentes sobre os modos de governação, como é próprio de uma democracia plural e aberta. Contudo, ninguém duvida da autenticidade dos propósitos dos representantes dos açorianos, hoje aqui reunidos na Horta, em justa celebração do Dia da Região. Eis mais um exemplo de combinação frutífera da unidade e da diversidade. Esta é a essência de uma democracia. Heterogeneidade de ideias e perspectivas, unidade na ambição quanto ao propósito derradeiro, desenvolver uma região e melhorar o dia-a-dia das suas populações. Ao longo das décadas, os Açores registaram um surto de desenvolvimento notável, facto que não pode ser creditado à ação de apenas uma força política em detrimento das demais. Foi a ação concertada de todos, dos vários partidos e das organizações da sociedade civil, mas acima de tudo das açorianas e dos açorianos, que permitiu alcançar esse nível de desenvolvimento, tornando a região autónoma dos Açores, em diversos domínios, um exemplo e um modelo para Portugal continental e para a Europa. Muito se fez, muito está agora a ser feito no crescimento económico, no controle do déficit, no combate ao desemprego. E esses passos são um mérito indiscutível e uma expectativa inquestionável. Muito haverá, no entanto, ainda a fazer. Desde logo no plano social, através de uma atuação constante, incisiva e inclusiva, com resposta acrescida às crises externas e internas, em prol dos excluídos e carenciados. Atuação desenvolvida em estreita articulação com a sociedade civil e as diversas entidades. E ainda no plano social, elevando permanentemente os níveis educativos e sanitários e promovendo a qualificação científica e tecnológica. Por outro lado, há que ter presente, e eu sei que essa também é uma preocupação das autoridades regionais,
que o crescimento económico, nomeadamente o que se baseia no turismo, que é uma realidade indesmentível e pujante, acautela os equilíbrios sociais, ambientais e culturais que precisamente tornam esta região cada vez mais conhecida no mundo e irresistivelmente atrativa para visitantes de todas as paragens. Os Açores estão e estarão na moda, pelas melhores razões. E são essas melhores razões que, sem fechar as portas a um frutuoso contacto com o exterior, devem preservar para as gerações futuras. Ninguém como os açorianos conhece o valor da terra e do mar, o aproveitamento das potencialidades que esta região oferece, em termos agroindustriais, na geoestratégia, no espaço, na economia do mar, com o apoio em centros de investigação de excelência e de uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente. Todos eles são ativos que poderão evitar que o tecido económico e a empregabilidade da região dependam excessivamente do fator turístico. A tudo se soma sempre a permanente ponte com os compatriotas espalhados pelo mundo, essenciais para a sociedade, para a economia, para a cultura, para a vivência açoriana. Eles são uma força decisiva dos Açores e, portanto, uma força decisiva de Portugal. Sei bem que todos têm consciência plena e certamente muito mais vivida do que a minha destes desafios. Enuncio-os num dia de festa, pois para os açorianos a festa é também promessa. Uma promessa que se faz através de trabalho e esforço. Uma promessa baseada na coragem de vencer as agruras da terra ou a distância que o mar criou. O inconformismo que está na alma dos açorianos é o grande valor que devemos celebrar este dia. Ao povo açoriano, transmito com emoção o calor da minha amizade de muitos anos, a grata admiração de quem aqui esteve nas horas boas e nas horas más, como sucedeu em pleno sismo de 1998, que conheceu e que conhece de perto e há várias décadas a alma desta gente portuguesa que o destino aqui colocou e que daqui fez Portugal muito maior, e que considera uma honra ser presidente de gente tão sofrida, mas tão corajosa como a vossa. Para todos vai a minha gratidão e a minha homenagem. Em nome de Portugal. Vivam os Açores, viva Portugal!